Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais uma aula do curso do pacote Lean. Antes de mais nada, gostaríamos de pedir que para aqueles que não se inscreveram, que estão pela primeira vez, que se inscrevam e todos os demais deixem o seu like, aqueles que estão agora nos acompanhando e aqueles que já vêm nos acompanhando, porque isso é uma forma de podermos impulsionar ainda mais esse conhecimento para outras pessoas terem também o acesso. Antes de mais nada, gostaríamos de apresentar na aula de hoje mais uma função, na realidade, nossa primeira função do pacote Lean, que vai ser a função New Lean. Vamos lá. Já instalado o nosso pacote New Lean na nossa máquina, vamos apenas carregar, ou melhor, anexar no caminho de busca o nosso pacote. Diante disso, agora nós estamos com todas as funções disponíveis para que apenas digitando o nome das funções a gente possa manipular estas funções do pacote Lean. Então, como falado, o primeiro pacote que nós vamos, a primeira função que nós vamos falar é a função newLean. A função newLean, ela é basicamente da seguinte forma: vamos pegar aqui um conjunto de dados, criar aqui aleatoriamente. Vamos criar um conjunto de dados de uma distribuição normal. Eu vou chamar associar esse conjunto de dados ao nome x. E vamos usar a função rnorm, que é do pacote base. E não precisamos adicionar pacote algum nessa situação. Então, vamos pegar aqui 50 observações de uma média de tamanho 100 e um desvio padrão de tamanho 3, ou melhor, de valor 3. Feito isso, nós temos então esse conjunto de dados com 50 observações, podemos ver. E o que nós vamos fazer com a nossa primeira função é utilizar a função newLean. O que é que a função newLean vai fazer? Ela é como se fosse um filtro, vamos entender assim, em que ela pega esse conjunto de dados e vai dizer às funções do Lean que este conjunto de dados tem as características tais. Que características são essas? Vai ser da seguinte forma. Então, vamos usar aqui a função newLean e vamos dizer que nós vamos passar um filtro no conjunto de dados X e vamos dizer que como esses dados eles são dados que vêm de uma distribuição normal, em termos da primeira parte da estatística descritiva, nós dizemos que esse dado é um dado quantitativo contínuo. Então, nós vamos dizer para a variável, na realidade, o nosso argumento variable, ela vai assumir valor contínuos. Nessa situação, assumindo valor contínuos, a gente simplesmente carrega o newLean e percebemos que não há alteração nenhuma. Mas por trás, intrinsecamente, a gente diz para o Lean que associa esse conjunto de dados diversos atributos, do qual tudo que nós fizermos para frente, chamando outras funções, por exemplo, uma outra função muito interessante vai ser o tabfrec, em que nós vamos fazer a distribuição de frequências em outro momento. E aí nós precisamos saber, o tabfrec precisa saber se esse conjunto de dados é contínuo ou ele é discretizado. No caso, qualitativo ou quantitativo discreto. Porque se assim for, para cada um tipo de dado desse, a distribuição de frequência dos dados de modo tabulado vai ser de uma forma. Por exemplo, para os dados contínuos, nós iremos fazer um agrupamento com intervalo de classes, uma vez que nós não podemos contar teoricamente as repetições de cada dado, assumindo que essa variável é quantitativa contínua. Uma outra forma que nós podemos utilizar esta ideia do newLean é uma coisa muito interessante que acontece muito na área de ciência de dados hoje dentro do R, que é usar o operador pipe. Então, todas as funções que nós temos do Lean, elas estão encaixadas, né, no sentido semântico de comportamento ambientados ao operador pipe.
Então, nessa situação, se nós não queremos especificamente pegar esse conjunto de dados aqui e associar com o nome X para que isso dê uma alocação mais de memória para o seu sistema, o que é que você pode fazer? Então, a gente pode pegar simplesmente isso daqui, esse conjunto de dados, e numa segunda forma sintática de construção da utilização do newlin, eu simplesmente faço isso. O que é que vai acontecer dessa primeira forma para a segunda forma? O operador pipe, ele não precisa definir o primeiro argumento do segundo operando, porque já está definido pelo primeiro operando do operador pipe. O que é que eu estou querendo dizer? É que esse conjunto de dados, ele já automaticamente, ao utilizar o operador pipe, ele vai para o primeiro argumento desta função, no caso, o newlin. Eu estou apenas definindo variable, que no caso aqui eu preciso dizer que ela é contínua. O default do newlin é que variable é igual a discrete, ou seja, a variável é discretizada. Variável discretizada para o newlin não significa dizer que ela é quantitativa discreta. Também ela é uma variável qualitativa, porque as variáveis qualitativas também são discretizadas. Beleza. Uma outra forma sintática que eu posso apresentar variable continuous é simplesmente digitar o valor 2, de forma mais simples para que fique mais eficiente a aplicação. Do caso discreto, eu não precisaria definir se aqui fosse um conjunto de dados discreto. A gente pode mostrar aqui rapidamente para que o vídeo não se alongue tanto. Então, aqui nessa situação, posso usar contínuos ou dois e aí podemos executar. Claro que o conjunto de dados ele vai mudar porque percebemos que no R nós não temos funções puras. Então, como aqui é um conjunto, é um gerador de números aleatórios de uma distribuição normal com esses parâmetros aqui, claro que toda vida que eu executar vai vir um conjunto de dados diferentes. Mas esta mesma execução sintática ocorre da mesma forma que essa, e aí fica do usuário querer utilizar uma forma ou outra. Se nós pegássemos aqui um conjunto de dados agora discreto, só para a gente finalizar, eu vou pegar aqui de uma binomial, binômio. Então, eu vou pegar aqui também 50 conjuntos de dados, do qual nós temos de tamanho, vamos pensar aí, 30, e probabilidade 0,4, que são os parâmetros da distribuição. Então, eu posso usar o operador pipe. Nesse caso, o newlin, perceba, o default do newlin, ele aqui é discreto, variable. Então, como o default, e eu sei que esse conjunto de dados é discretizado, eu não vou precisar definir argumento algum em newlin aqui agora. Então, ele vai ficar simplesmente com abertura e fechamento de parêntese, e aí eu também vou conseguir executar da mesma forma a função newlin. Veja, ó, o meu conjunto de dados. No caso aqui, eu tenho 50 dados também da mesma forma. É isso que queríamos falar na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e lembrem-se que o conhecimento é uma liberdade necessária. Lembre-se, estamos aí para próximas aulas. Fui!